Bem, vamos começar a trabalhar mais uma aula sobre equilíbrio químico. Nessa aula, começaremos analisando o quociente de reação. Nas aulas anteriores, trabalhamos a constante de equilíbrio, mas agora vamos trabalhar essa ferramenta que nós chamaremos de quociente de reação. Na verdade, o quociente de reação é semelhante ao cálculo da constante. A única diferença é, para que produtos sobre reagentes, para que essa razão seja chamada de constante de equilíbrio, é necessário que o sistema esteja em equilíbrio. Porém, o quociente de reação pode ser realizado, pode ser calculado em qualquer momento. Na verdade, é uma ferramenta que te permite verificar se o sistema está ou não em equilíbrio num dado instante. Como? Comparando o valor desse quociente, que representamos por Q, com o valor da constante. Se esses valores forem iguais, sistema em equilíbrio. Se os valores forem diferentes, é porque o nosso sistema ainda está caminhando para a condição de equilíbrio. Nosso sistema ainda vai atingir o equilíbrio. Então, perceba, quociente, produto, reagente, pode ser a constante ou pode ser o quociente. Tendo conhecimento que o sistema está em equilíbrio, é a constante. Se não tiver, até mesmo para verificar, é efetivamente o quociente. Tranquilo? Vamos ver, por exemplo, essa situação. Um experimento, tratando-se do sistema AB, que apresenta um Kc igual a 0,5. E o enunciado nos traz as seguintes informações. Foram realizados 2 experimentos, variando-se as concentrações dos participantes. O que nós vamos fazer? Vamos calcular o quociente para cada experimento e comparar esses resultados com o valor da constante. Para o primeiro experimento, concentração de B, que é o nosso produto, 3 mols por litro, concentração de A, 1,5, o que nos leva a um QC igual a 2. Ora, diferente do valor da constante, concluímos, primeiro experimento não é uma condição de equilíbrio. Segundo experimento, A, 3 mols por litro, B, 1,5 mol por litro, consequentemente, temos esse quociente agora igual a 0,5, que é o valor da constante. Então, entendemos que, nesse segundo experimento, e eu diria mais, a partir dessa situação, a partir desse instante, se o sistema não for mais perturbado, se nada atuar sobre esse sistema a partir desse instante, ele vai permanecer nessa condição que nós chamamos de equilíbrio químico. Vamos trabalhar agora com exercícios um pouco mais complexos, um pouco mais elaborados. Qual é a diferença do trabalho que faremos agora para o que fazíamos com as nossas constantes de equilíbrio? Ora, a diferença é: nos exercícios anteriores, recebíamos todos os valores necessários já com o sistema em equilíbrio. Agora não. Vamos receber, talvez até alguns valores
correspondentes à condição de equilíbrio, mas vamos receber valores iniciais. E para organizar os dados que você vai colher do enunciado, eu creio que o mais fácil, o tradicional, é construir uma tabelinha, como você vai ver no exemplo a seguir. Então, veja que eu tenho como cobrança o KC, né? Sistema ocorrendo em reator de 1 litro, e inicialmente misturados, postos em condições reacionais favoráveis, 6 mols de A e 8 mols de B. Beleza. Então, nós sabemos que concentração em mol por litro é número de mols pelo volume. Se nesse caso o volume é de 1 litro, os números de mols e as concentrações serão numericamente iguais. Beleza? Bom, o enunciado ainda complementa que na condição de equilíbrio nós temos 3 mols de A, o que vai corresponder, evidentemente, a uma concentração de 3 mols por litro. Bom, então vamos lá. Escrevendo a expressão da constante, vamos ter concentração de AB2 sobre concentração de A vezes concentração de B ao quadrado, porque esse é o seu coeficiente estequiométrico aí. Bom, então vamos transferir todos esses dados para a nossa tabela e, a partir daí, chegarmos aos valores correspondentes ao equilíbrio e, evidentemente, calcularmos a nossa constante. Então, vamos lá. Eu trabalharei com 4 colunas horizontais. A primeira coluna, é lógico, eu coloco os participantes através de suas concentrações, ou número de mols, ou pressões parciais, enfim. A segunda coluna, eu coloco os valores que dão início à reação. No caso, 6 mols do A, 8 mols de B. E é lógico que, se esses valores, 6 e 8, correspondem ao início da reação, nesse instante ainda não há produto, que é, no caso, nosso AB2. Bom, diz o enunciado que no equilíbrio a concentração de A é 3 mols por litro. Bom, então vamos raciocinar de forma proporcional agora para preenchermos essa segunda coluna, que é a coluna de reação. Essa coluna é fundamental. Ela explora, ela utiliza a proporção de reação, que nesse caso é de 1 para 2 para 1. Ou seja, para cada mol de A consumido, serão também consumidos 2 mols de B e ocorrerá a formação de 1 mol do produto. Veja, se eu tinha inicialmente, em relação a 6 mols por litro, e no equilíbrio eu tenho 3, é claro que a reação consumiu 3 mols por litro desse reagente. Agora, se ela consumiu A, é claro que proporcionalmente houve consumo de B. É como se você estivesse montando uma regrinha de 3. Gastando 1 de A, você gasta 2 de B. Se você gastou 3 de A, logicamente foram consumidos 6 de B. E por que formados 3 em AB2? Porque a proporção de A para AB2 é também 1 para 1. Então, gastando 1, eu formo 1. Se gastei 3, é lógico, formei 3.
Completando os valores que faltam na nossa coluna equilíbrio. Em relação ao B, tínhamos 8, concluímos que gastamos 6, sobraram 2 mols por litro para o equilíbrio. Em relação a AB2, na verdade, em relação a AB2, você nada possuía, formou 3, no equilíbrio existem 3. Vamos transferir agora esses valores para a nossa expressão da constante, aonde eu vou ficar com 3 mols por litro de produto AB2 sobre 3, evidentemente, do reagente A, e 2 ao quadrado, porque o coeficiente estequiométrico de B é 2, para o participante B, o que nos dá um valor de constante igual a 0,25. Tranquilo? A unidade, nesse caso, era só substituir mol por litro nas concentrações correspondentes ali. Bom, vamos ter mais um exercíciozinho. Temos agora essa situação. Ele te dá um processo de conversão de NO2 em N2O4, onde você agora, com mais experiência, você já está atento à proporção estequiométrica, que é de 2 para 1. Para 2 mols de NO2 consumidos, formação de 1 de N2O4. Bem, e o que o enunciado complementa através desse quadrinho? Início de NO2, 2. N2O4, coerente, 0. É produto, está no início da reação. Tempo muito longo. Como é que nós vamos interpretar esse tempo muito longo? O sistema já atingiu o equilíbrio. Em relação a NO2, X, valor que nós deveremos inicialmente calcular. Em relação a N2O4, ele diz que no equilíbrio tem 0,8. Bom, e o que ele pede? O valor de X e o valor da constante. Tenha em mente a proporção 2 para 1, para ficar mais fácil. Escrevi a expressão da constante, correspondente ao nosso sistema, e, mais uma vez, construir a tabelinha, onde eu tenho concentração inicial de NO2, 2, de N2O4, 0. Concentração de equilíbrio do N2O4, produto, é o que foi formado a partir do gasto de NO2, 0,8. Ora, e aí vamos concluir. Se nada existia e o equilíbrio conta com 0,8, a reação produziu 0,8. Mas se ela produziu 0,8 de N2O4, proporcionalmente ela consumiu NO2. Se a proporção, como vimos, é de 2 para 1, gastando 2, formamos 1. Se formamos 0,8, é claro que gastamos o dobro, 1,6. O que nos permite, de imediato, concluir. Se, inicialmente, para o NO2 tínhamos 2, e no equilíbrio 0,4, e no equilíbrio 0,4, a partir de um consumo de 1,6, não é? Se tínhamos 2 e, evidentemente, gastamos 1,6, resta para o equilíbrio 0,4. Substituindo os valores de equilíbrio na expressão da constante, vamos ter, então, o valor dessa constante. Uma outra situaçãozinha para a gente fixar e finalizar a coisa. Balão de 10 litros. Observe que agora
o volume do recipiente é de 10 litros. Introduzidos 1 mol de A2, 2 mols de B2. Tais reagentes sofreram transformação de acordo com a equação, que processa-se segundo 1 para 2, perfeito? E, ao ser atingido o equilíbrio, a concentração do produto, 0,1 mol por litro. Fica atento. De início, ele deu os números de mols e o volume. Para a condição de equilíbrio referente ao produto, ele já te deu a concentração. Bom, o que nós vamos fazer nesse caso? Escrever a expressão correspondente ao sistema, né? Onde temos aqui AB ao quadrado sobre A2, que eu botei simplificadamente como A, vezes a concentração de B2, objetivamente B aqui. Como o volume do balão é de 10 litros, vamos converter aqueles números de mols iniciais nas respectivas concentrações. Onde eu tenho A2, 1 mol inicial por 10, 0,1 mol por litro. B2, 2 por 10, 0,2 mol por litro. E vamos transferir tudo isso para a nossa tabelinha. Início, 0,1, 0,2 e o produto, 0. Equilíbrio, ele cita em relação ao produto. Lembre, 0,1. Ora, se no equilíbrio temos 0,1 em AB, é porque a reação produziu 0,1. Mas para produzir AB, ela gastou A2 e gastou B2. Se a proporção foi de 1 para 2, o que ele gasta em A2 é a metade do que ele formou de AB. O mesmo em relação a B2. Portanto, 0,05, 0,05. O que vai nos levar para o equilíbrio, 0,05, 2, 0,2 menos 0,05, 0,15. Substituindo os dados referentes ao equilíbrio na expressão da constante, 0,1 ao quadrado, sobre 0,05 vezes 0,15, o que nos leva ao valor, né, final de 1,33. Bom, espero que você tenha conseguido perceber. No nosso próximo encontro, resolveremos mais questões envolvendo essa situação. Porque a construção dessa tabela, esse raciocínio é fundamental e será utilizado em muitas aulas, em muitos itens do nosso programa. Ok? No mais, espero que todos estejam bem, fiquem em casa e até o nosso próximo encontro. Obrigado.